A gente está na campanha Setembro Amarelo, que promove ações de prevenção ao suicídio. Estou recebendo hoje aqui no estúdio para falar sobre esse assunto o membro do Conselho Federal de Medicina, o Salomão Rodrigues Filho. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Campanha importante essa, né? Importantíssima, é uma campanha mundial. O Brasil abraçou, através do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, essa campanha em função do aumento significativo dos índices de suicídio no nosso país, principalmente entre adolescentes e idosos, mas também começa a surgir os suicídios na infância. Então é preocupante e o Setembro Amarelo é uma lembrança para que a gente esteja atento que o suicídio acontece e que não nos recusemos a falar disso que já é um tabu. Pois é, já é um tabu e a gente precisa quebrar isso, desmistificar, né, doutor? Vale a gente lembrar também, eu já li sobre isso, que o suicídio ele não acontece de repente. Em muitos casos, ele acaba dando sinais, a pessoa acaba dando sinais que pode cometer o suicídio. Qual que é a opinião do senhor? Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Eu vou te responder em duas etapas. Primeiro, existe um trabalho brasileiro de grande importância que nos últimos 30 dias antes de cometer suicídio, a pessoa procurou um médico da sua confiança sem queixas específicas, com queixas vagas e imprecisas. Quer dizer, ali já estava esboçado um pedido de socorro. Como o médico tem cada vez menos tempo para o paciente, isso passa batido e essa pessoa não consegue falar daquilo que está planejando. A outra questão que a gente precisa estar focada nela é que os meios de comunicação da grande rede de computadores, da rede mundial de computadores, falam de uma forma muito errada sobre o suicídio, sobre as possibilidades do suicídio. E existe uma liberdade excessiva, eu posso falar disso, porque se você abrir a internet e pesquisar sobre como cometer suicídio, tem vários sites ensinando como suicidar. Então, isso é uma liberdade excessiva e que isso devia ser coibido, mas a legislação não consegue fazer essa coibição. E é preciso falar sobre o suicídio, é preciso estar atento para essa possibilidade. Os números chamam a atenção. Wilker, são 12 suicídios para cada 100 mil pessoas a cada ano. Então, se nós imaginarmos uma cidade de 100 mil habitantes, a cada ano naquela cidade suicidam 12 pessoas. Então, isso tem um significado grande. E essas pessoas pedem socorro e não são ouvidas. O que o senhor disse é muito importante, que a pessoa, às vezes, ela está com uma angústia tão grande, está se sentindo mal e não sabe verbalizar o que ela está sentindo, né, doutor? E aí ela procura o profissional de saúde sem saber direito o que ela tem. E eu queria entender um pouco mais sobre quais são os sinais de alerta mais comuns que as pessoas devem observar em amigos, familiares, colegas, que podem estar relacionadas aí ao suicídio. Nós podíamos resumir em um grande sinal de alerta e dividi-lo em vários. Esse sinal de alerta é a mudança da forma de ser, é a mudança de comportamento, Wilker. A pessoa passa a mudar os seus hábitos. Quando adolescente, por exemplo, adolescente que sai para a balada, que pratica esportes, está enturmado na escola, fora da escola, na vizinhança, e ele começa a ficar dentro de casa, começa a ficar mais no quarto, começa a rejeitar os convites para as práticas esportivas, para o lazer como um todo. Então, essa mudança de comportamento chama atenção e os pais devem abordar isso. Os professores também percebem isso. No adulto, além da mudança de comportamento, né, o adulto passa a ter condutas diferentes. Ele passa a estar mais caladão, mais sem desejo de práticas esportivas e de lazer também, ele passa a estar mais tristonho, nitidamente mais tristonho. Isso são sinais depressivos básicos que ainda não se caracterizam numa doença depressiva,
mas que já é algo que pode induzir a uma tentativa de suicídio. E o que a família faz? O que a comunidade escolar pode fazer também para ajudar? Porque a gente se vê numa situação que não tem muito o que fazer. A gente se sente impotente em muitos casos, os pais, os professores. Dá para fazer alguma coisa? Qual que é o primeiro passo? Dá. Primeiro é ouvir, saber ouvir, perguntar, estar. Né? A mãe ou a professora ou quem é responsável por aquela pessoa, procurar ouvi-la, falar com ela, né? Conversar insistentemente para identificar os pensamentos, ou saber observar. Né? Por exemplo, um idoso que, na nossa cultura, nós não temos a cultura de fazer testamento aqui no Brasil. Quando um idoso vai no cartório e faz um testamento, isso chama atenção. E muito provavelmente ele esteja pensando, ele esteja planejando um suicídio. Então, são sinais que fogem da rotina daquela pessoa. Muitos casos são sinais sutis, né? Coisa pequena que a gente tem que se atentar. Sutis, sim, mas que a pessoa da família, se estiver atento, vai perceber. O colega de trabalho, se estiver atento, vai perceber. Aqui no seu ambiente de trabalho, se uma pessoa muda o jeito de ser, é mais brincalhão, é mais participativo de certas atividades, e ele muda o jeito de ser dentro do grupo, isso chama atenção. Deve estar atento a isso e alguém deve chamá-lo para conversar. De maneira geral, essa mudança de jeito de ser, essa mudança de comportamento, ela acontece gradualmente? Gradualmente. Não é uma mudança brusca. O suicídio não é uma surpresa. Quando acontece e a gente busca na história recente da pessoa, nós vamos encontrar momentos nas últimas semanas que denotam que ele estava fazendo um pedido de socorro. É verdade que as redes sociais podem, de alguma forma, favorecer ou incentivar o suicídio, doutor? Pode. Isso não é uma coisa tão nítida, mas acontece. E também, ao contrário, pode prevenir o suicídio, pode trabalhar com a orientação de que busque... A forma que é usada, né? Busque um profissional, e esse profissional é o médico, de preferência um médico psiquiatra, mas se você não tem um psiquiatra alcançável, busque um médico clínico, fale com o pediatra a respeito do seu filho adolescente, fale com o clínico geral, fale com o seu cardiologista, né? Busque uma orientação. E essa busca por orientação, ela deve acontecer já no início, ali quando a pessoa começa a sentir aquela ansiedade, aquela angústia, para evitar justamente que a situação se agrave, doutor? Quanto mais cedo houver uma intervenção, melhores serão os resultados. Né? Quanto mais precocemente puder o médico fazer uma intervenção, isso vai ter melhores resultados. E as crianças e adolescentes hoje, elas têm uma gama de informação imensa. No meu tempo, a gama de informação nossa era restrita, muito restrita, comparado com as crianças e adolescentes de hoje. Então, fazer chegar a ele essa informação é extremamente importante. Ele está vivendo e vive uma sensação de menos-valia, de insignificância. Eu sou ruim de bola, não vou mais jogar futebol, eu não sou bom de matemática, eu não vou mais fazer maratona, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ele começa a desmerecer-se a si próprio. Isso é um processo que vai levar à possibilidade da tentativa de suicídio. Certo. E a gente pode considerar que a principal causa aí do suicídio é mesmo a depressão? Todo mundo que comete suicídio está passando por uma depressão, doutor, ou não necessariamente? Todos não, mas a grande maioria sim. Depressão, doença, não, mas é um momento depressivo. E é um momento que é uma fração de segundo. A pessoa chega na janela do prédio e resolve pular. Chega na janela do seu apartamento, desce para o primeiro andar e salta. Ele arrepende na viagem até o solo, mas já é tarde. É como se fosse uma fuga dessa tristeza, desses problemas? É uma forma de resolver a angústia que está sendo vivida. É uma busca de solucionar.
um sofrimento, de atenuar, de sedar um sofrimento. A escola, ela tem um papel fundamental também para tentar colaborar. Os profissionais da educação, eles podem fazer a diferença? Podem, porque a criança passa um número de horas do seu dia muito grande dentro da escola e interage com professores, com funcionários e principalmente com seus colegas. E os colegas da mesma idade não têm a capacidade de perceber isso tão nitidamente. Então acontece o bullying, acontece ações dos colegas que, na boa intenção de estimular a criança, estimular o coleguinha a ver o que está acontecendo com ele, acaba piorando as coisas. Então, o professor tem esse papel extremamente importante de identificar o que está, por que essa criança mudou o comportamento, esse adolescente mudou a forma de ser e, assim, poder ajudá-lo a não chegar à tentativa de suicídio. E como que a gente, doutor, pode colaborar para a conscientização sobre esse assunto de forma responsável? Porque, como a gente disse no início da nossa conversa, para muita gente ainda é um tabu falar sobre o suicídio. Estar atento e falar sobre isso com as pessoas normais, mesmo nos ambientes. Periodicamente, pode se lembrar, né? A própria religião, a igreja, durante a missa, falar sobre esse assunto. O padre é uma pessoa altamente respeitável na sociedade, é extremamente ouvido. Então, se ele tocar nesse assunto, isso vai ter uma repercussão enorme dentro do grupo de adolescentes. E é possível, sim, reduzir o número de suicídios. Tem muito mito, muito preconceito ainda envolvendo essa questão, né, doutor? Tem. O principal é, assim, falar sobre suicídio é pior. Falar sobre isso, esse assunto, vai trazer à tona e favorecer o suicídio. Como se fosse incentivar, né? Incentivar. É preciso falar sobre. Não precisa da riqueza de detalhes, mas é preciso que o assunto seja conversado e saber que tem solução, que pode-se buscar ajuda e essa ajuda está alcançável para todos nós. Então, a gente pode dizer categoricamente, com certeza, que é possível prevenir um suicídio. É possível prevenir e dizer para as pessoas, no grande volume, se você está pensando, se passa por sua cabeça se matar, procure ajuda. Procure ajuda. E o que a gente diz para aquela pessoa que está passando por um processo ali de depressão, está em tratamento, não vê uma perspectiva de vida? O que a gente pode dizer para essa pessoa que às vezes tem até vergonha de buscar a ajuda de um profissional? Diz para ele, isso é transitório, isso é uma forma de adoecer, é uma forma de ser que fugiu da linha, fugiu do padrão e você precisa buscar ajuda. E conversar com familiares dessa pessoa, se você tem contato, ou alertar a família para que, observando isso, possa buscar ajuda para essa pessoa. Tá certo. Tá feito o alerta, então. Durante esse mês a gente volta a tratar desse assunto aqui no nosso Santo Café. Setembro é o mês de conscientização, mas é claro, esse cuidado deve persistir durante todo o ano, né, doutor? Agradeço muito pela sua presença aqui hoje, por ter feito esse alerta para quem acompanha a nossa programação nesta manhã. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria agradece esse espaço extremamente importante para falarmos dessa grande preocupação da classe médica, que é o suicídio na nossa comunidade. É isso, vamos tratar desse assunto e o recado principal que fica dessa nossa conversa é: busque ajuda, você não está sozinho, tem uma grande rede, tem profissionais, tem a igreja, todo mundo pode te ajudar a superar esse momento de dificuldade. E é o que está escrito ali, né? Durante a nossa conversa, aqui no nosso telão estava escrito: toda vida importa. É bem isso, né, doutor, que a gente precisa lembrar. Toda vida importa. Toda vida importa, com certeza. Perfeito. Abraço, viu, doutor? Um abraço.